quando vim para cá, me esqueci que a Procuradoria estava aqui nessa rua e fui para a Procuradoria Antiga, aquele prédio da Rua Dom Manuel. A Procuradoria mudou inteiramente. E antes da Procuradoria ir para a Rua Dom Manuel, ela ocupava 2 andares da Erasmo Braga, como eu também já disse anteriormente. Era uma procuradoria pequena. Tinha no saguão do prédio tinha um café e era tudo que existia na época. A Rua Dom Manuel 25 é um prédio histórico, referencial, né, junto ao tribunal. Tem um valor simbólico, assim, teve para nós um valor simbólico muito grande. Mas, por mais que os ilustres procuradores tentassem obras de reforma, havia um limite natural para receber todos os procuradores e os quadros de apoio, né? Eu amava aquele prédio, ele era velho, não era tão confortável e bonito quanto esse, mas era a minha casa, eu amava aquele lugar. Eu me sentia ali do lado de Dom Pedro dizendo, diga ao povo brasileiro que fico. Todo dia, eu quando chegava lá na Procuradoria, eu via os casamentos, porque lá foi o lugar, era o tribunal que fazia os casamentos, enfim, e eu me sentia muito bem ali porque achava que estava do lado de Dom Pedro. Naquela época, eu resolvi baixar a biblioteca para o térreo, porque o acervo era muito pesado, estava comprometendo a estrutura do prédio, um prédio antigo. Então eu comecei a ver que tinha rachaduras no andar. A gente viu que aquele prédio não ia resultar em nada, porque não aguentava ar-condicionado, não aguentava sistema, não aguentava nada. Às vezes nós tínhamos que usar um pouco do nosso dinheiro até para fazer algumas obras, uma pintura, alguma coisa assim de melhoria, né? A instalação da Procuradoria aqui foi super importante, porque vieram todos para cá. A Procuradoria hoje é uma procuradoria muito grande, ocupa esse prédio inteiro, tem uma biblioteca que é essa que vocês estão vendo aqui, que eu também vi, não conhecia. É uma coisa totalmente nova e inconcebível naquele tempo. Passar no concurso para a Procuradoria é um sonho realizado, né? Um grande sonho. Entrar para a Procuradoria era uma realização muito grande. Primeiro, que pagava bem. E segundo, porque aqui era o lugar onde trabalhavam as pessoas que a gente admirava muito. Quando saiu o edital do concurso, eu me lembro, foi em fevereiro, eu acho, que eu vi que tinham, se não me engano, 72 ou 74 vagas. Eu olhei aquele negócio e disse, é agora ou nunca, porque 72 vagas é muita vaga. Um dia eu fui almoçar com a Lucialéia e aí ela me disse, Norma, vamos fazer o concurso da Procuradoria? Acho que eu não tinha pensado muito nisso. E eu falei assim, pode ser. Ela disse, pois é, vamos fazer e aí se uma passar, a outra não passar, ninguém vai ficar zangado com a outra. Tinha gente mais velha, mas tinha gente muito mais nova. Foi interessante por causa disso, que como tinha um espaço entre cerca de 14 anos do concurso anterior, muita gente mais velha não teve a oportunidade de fazer o concurso. E a Procuradoria do Estado sempre foi uma coisa muito desejada. Sabia que era o concurso mais difícil do mundo. Até hoje, passando esse concurso não é mole não. Muito difícil mesmo, muito difícil. Porque o nosso concurso era eliminatório por matéria. O meu concurso demorou muito, porque foi um concurso esperado durante muito tempo. Começou em 84, mas nós tomamos posse em 85, o que significa que nós ficamos, eu acho, em torno de um ano, um pouco mais em provas. O candidato que acabava de fazer uma prova, ele nem sabia se ia participar da seguinte, porque ele só participaria se ele tivesse passado na primeira. Não parei de trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro. Às 6 horas da tarde eu ia para uma biblioteca e lá ficava até 10 horas da noite, 10 horas ia para casa, tomava um lanche rápido e estudava até o livro cair da minha mão e minha mulher, então, apagar a luz e eu acordar cedo, 6 horas da manhã, e foi mais de um ano nessa brincadeira. Eu e o Luiz Roberto estudamos lá em casa, na minha casa. Então, todo sábado, nós passávamos o dia na casa da Maria Fernanda, a mãe dela cozinhava, que era uma maravilha, eu ia pelo almoço. E aí a gente passava o dia assim, de cedo de manhã até o final do dia,
No sábado a gente leu Caio Mário inteiro. No provão foi ele que ligou para minha casa para avisar para minha mãe, pai e tal, que eu tinha passado no provão. O que posso me recordar em relação ao concurso é que no dia da primeira prova, um dia anterior eu consegui uma bolsa muito grande para botar os códigos e fui para lá fazer a primeira prova. Essa, a minha única preparação foi a bolsa com os códigos. Tem gente que diz que não estudou, eu quero dizer o seguinte, eu estudei a beça. Então, eu sentei na cadeira e estudei o livro do Eli Lopes Meirelles, Direito Administrativo, eu li 5 vezes. Não estou mentindo, não. Quando eu acabei a primeira, eu disse, não entendi nada, vou começar de novo. Recomendaram a gente, leiam as revistas da Procuradoria. Havia um artigo de um colega procurador que eu conhecia, Sabino Labenco de Camargo, já falecido, e ele fazia parte da banca de Direito Administrativo. E aí eu peguei para ler a revista e tudo, vi o artigo do Sabino. E a pergunta era sobre se o Estado podia tombar bens da União. Quando chega na prova, tinha uma questão. O Estado pode desapropriar bens da União? Bens tombados? Eu lembrei, pô, Sabino está na banca. A questão é um parecer dele. Respondi em cima e no final botei. Trata-se de questão, aliás, pacificada no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, tendo sido objeto de parecer do procurador Sabino Labenco de Camargo, publicado na Revista de Direito, volume 36. Pronto. Aí achei, essa questão está garantida, né? Segunda-feira eu telefono para o Sabino. A prova tinha sido no domingo, segunda eu telefono para o Sabino. Pô, Sabino, parecer, saiu aquela questão, né? Você botou aquela questão do seu parecer no concurso. Não, eu não estava na banca, não, era suplente. Eu só não fui chamado, talvez eu seja para corrigir, mas não fui, na elaboração não estava, não. Ah, bom, mas então olha só. Então caiu aquela questão. Ah, é aquela questão. Ah, na próxima revista vai sair um parecer do Eugênio contrário. Então a posição não estava sedimentada. Não longe de estar pacificada. Ao contrário, ia mudar na revista seguinte. E de fato mudou. Saiu publicado na revista 37. Mas eles me deram ponto. Me deram ponto na questão. Eu até hoje me lembro do dia que eu cheguei, primeiro dia. A sensação que eu tive quando eu subi aqueles 4 ou 5 degraus ali da Rua Dom Manuel. Eu me casei e tive que interromper a lua de mel para tomar posse. E vocês devem imaginar a quantidade de piadinhas, que eu não vou reproduzir aqui, obviamente, sobre a minha situação no dia da posse. Nós fazíamos as próprias petições nas máquinas elétricas, não, nas máquinas Hamilton, manuais, não tínhamos secretária e entregávamos as petições sem protocolo no tribunal, porque também o tribunal não tinha protocolo, e as coisas funcionavam dessa forma. Quando eu ingressei na Procuradoria, a principal característica que eu senti aqui foi o sentimento de acolhimento pelos que aqui estavam. Nós fomos abraçados pelos procuradores antigos. Abraçados, essa é a palavra correta. Nós fomos adotados por todos eles, de um lado, de outro. Eles nos viram, quando nós entramos, como se fosse assim, os filhos mais novos dele, os irmãos mais jovens, sabe? E nos guiaram, sabe? Como se nós fôssemos assim, crianças pequenas, mostrando o caminho das pedras, os perigos, as coisas, porque havia muitos perigos também, depois eu conto. Quando eu entrei, vindo ainda jovem, da iniciativa privada, encontrei uma repartição pública antiga, mesas de aço enormes, processos que no primeiro dia de trabalho eu tive vontade de ir embora. Eu falei, eu não vou dar conta disso, porque eram pilhas e pilhas de processo. E 2 colegas especialmente, o Vilhena, né, e o Nonato, me deram a mão, porque eles eram procuradores antigos e falaram, calma, calma. E assim meio que paternalizaram e me deram um norte. Tivemos quase um sentimento de paternidade, de fraternidade e de paternidade em relação aos colegas mais moços. Nós éramos os padrinhos daqueles que entraram depois, e não digo os mentores, mas guiávamos os seus primeiros passos na casa, conversávamos com ele. Que eles, para nós,
eram ícones. E eu os reverenciava. Mas os meus colegas, também para os setores para os quais foram designados, com eles acontecia a mesma coisa. Basta dizer que entre os nossos colegas nós tivemos um bom número de professores da faculdade e grandes nomes do direito nacional. Imagina Maria Fernanda ir trabalhar, eu fui lotada na Procuradoria Tributária, e quem eu encontro lá? Ricardo Lobo Torres, Flávio Bauer Novelli, o Silveira Lobo, o Arthur Faveré. Meu Deus, para mim isto era a glória. O que eu vejo na Procuradoria, em qualquer tais especializados, é a dedicação. E você percebe, apesar de ter um procurador-chefe, não tem aquela noção de hierarquia, não tem. E isso eu acho que é uma coisa importante. Quer dizer, os procuradores, eles se dedicam pessoalmente a isso, que é uma característica da Procuradoria. A gente veio por ideal. E o ideal realmente era trabalhar numa casa de tantos juristas, tão importante. Sempre tivemos uma tradição aqui na Procuradoria, coisa que você já deve ter ouvido, de muita respeitabilidade, muita seriedade. Então, o Judiciário sempre acreditou muito na Procuradoria, e a Procuradoria sempre foi, de fato, o melhor escritório de advocacia pública do Brasil. Sempre foi. Nunca houve dúvida quanto a esse ponto, né? Nós tivemos aqui procuradores dos mais eminentes juristas desse país, já teve, vieram daqui, né? Toda sexta-feira tinha um chopp. Todo mundo já deve ter falado do chamego do papai, né? Reunia os antigos, os novos, todo mundo ia para lá, e lá tinha o pessoal também, tinha mesa de procurador, mesa de juiz, mesa de promotor, tinha uma galera lá. E era uma mesa enorme, né? Todo mundo ia, era um clima muito animado. 6 horas chegava todo mundo, mas éramos uns 20 ou 30 do nosso concurso. E ficávamos lá até tarde, assim, era tão bom, era tão divertido. Desfizeram os casamentos, porque ninguém queria voltar para casa. E ali a gente ficava sabendo das novidades, das fofocas, dos processos. Era muito divertido. Os encontros anuais da Procuradoria eram sempre fins de semanas, em hotéis. A gente fazia sempre no estado do Rio de Janeiro, né, em alguma cidade diferente. Era muito gostoso aquilo, muito gostoso. Uma vez por ano, era um convívio muito bom, em vários lugares diferentes, era uma festa. Fiz grandes amigos que duram essa infinidade de tempo, continuo fazendo, né? Continuo achando a Procuradoria um espetáculo para trabalhar. É difícil até destacar as pessoas, porque todos eram muito dedicados. Há muitos que eu devia destacar. Eu seria injusto se fosse destacar todos eles. Eu até nem teria tempo, porque é um número tão grande de gente expressiva que passou por aqui. Por exemplo, a Norma Parente, Norma Johnson Parente, que é uma grande expert em direito das sociedades. Eu acho assim, a Vanilda, que é uma pessoa super interessante, a Vera também, as duas. Tem o Dr. Werneck, que foi o meu chefe da Sejur. A Sônia Regina também, que era minha professora lá quando eu passei para a Procuradoria Tributária. Dr. Francisco Conte, de quem eu fui chefe de gabinete. A doutora Maria Fernanda. O Luiz Roberto Barroso foi meu colega de UERJ. Fomos da mesma turma, de 1980. Eu, que sou um pouco observadora, disse-lhe que ele chegaria a ministro do Supremo Tribunal Federal. Em plena turma da UERJ. Tem vários colegas assim muito peculiares, né? Muito queridos.
Mas eu tenho, assim, 2 colegas que já não estão mais conosco, infelizmente, que é o Marcos Juruena e o Diogo, né, de Figueiredo, que era uma pessoa assim, super querida. Que fez uma escola aqui na Procuradoria, né? Inclusive com o nosso querido Marcos Juruena, que dá nome aqui à biblioteca, né? Marquinhos Juruena foi meu amigo querido, ele era o meu vice no Centro de Estudos Jurídicos, era uma delícia. E aí, logo que eu entrei, as regionais reclamavam que não tinham códigos, que não tinha esse material. Então, eu disse, vamos comprar códigos, a coleção, eram 10, para todas as regionais. Chegou o Marquinhos Juruena, quando estava o processo tudo pronto, ele falou, o que você está fazendo? Eu disse, não, eu comprei uns livros aqui e tal, está tudo resolvido. Eu disse, bom, já vamos sair daqui preso, né? Ele falou. Porque isso aqui é bem do ativo permanente, depende de autorização da Casa Civil, tem que fazer isso, mas não é possível. Levamos 1 ano para conseguir comprar. Eu ali me convenci que o sistema é feito para não funcionar. Nós compramos 1 ano depois e muito mais caro. E desde então eu tenho uma visão extremamente severa da lei de licitações, para desespero do Marquinhos, que no entanto era um parceiro adorável. Luiz Machado Guimarães, que era o maior processualista que existia à época, ou pelo menos um dos maiores. João Guilherme Sauer. No Paulo Penalva, no Rafael, Carneiro da Rocha. Todos merecem, mas a Cleuson é especial. Flávio Bauer Novelli, titular de Direito Tributário da UERJ durante muitos anos. Do homem sisudo que era o Novelli, eu acabei descobrindo que tinha várias afinidades com ele. Mas algumas coisas, eu tive que convencê-lo de que era muito interessante que ele passasse a gostar. E uma delas foi o livro do Fernando Pessoa. E mostrei para ele uma poesia que eu gostava. Aí ele disse, tá bom, então, eu vou te emprestar, mas você vai me devolver, porque esse livro não dou, não empresto, não dou, estou emprestando você por uma especial deferência. Aí ele levou o livro. Dias depois, muito pouco tempo depois, ele me deu o livro com essas marquinhas aqui, com essas tirinhas, todas milimetricamente cortadinhas, porque ele era muito minucioso, tudo dele era assim, a perfeição, cortou e marcou o que ele havia gostado. Ele gostou de muita coisa. Então, eu nunca mais tive condição de tirar essas marquinhas. Eu conservo. Fazer uma homenagem a todo mundo na pessoa dos procuradores gerais, que foram meus chefes ao longo desse tempo todo, e dos quais eu não tenho nenhum para falar mal. E a Lúcia, a minha última procuradora-geral, minha colega de concurso, pelo Lúcia que está aqui. Eu tenho 2 destaques, né? Por incrível que pareça, um da minha época e o outro já depois de inativo. E, de certa maneira, demonstram, que a gente fala aqui, fica falando, demonstra exatamente o que é a Procuradoria e como os novos dão continuidade, né? Um é o Eduardo Seabra Fagundes e o outro o Leonardo Spina. Por quê? Que ambos tiveram uma atitude comum que eu considero para a casa, para a instituição, uma atitude magnífica. Abdicaram, cada qual na sua época, do cargo de procurador-geral que exerciam, por discordar de um ato do governador de cada época que lhes pareceu ilegítimo. O Eduardo era, assim, uma pessoa cheia de energia, né? Corajoso, combativo, era assim um modelo de advogado. Ele sempre foi muito incisivo nas posturas dele, nos ideais, na forma de defender aquilo que sempre nos pareceu a melhor solução para a Procuradoria, para o serviço público. E o Eduardo fez tudo pela gente, deu um espírito institucional, uma consciência institucional muito grande. Eu penso que esses gestos marcam
exemplificam, simbolizam a dignidade, a independência, o respeito pelo Estado, do procurador do Estado. E no Leonardo foi um gesto marcante de continuidade. Vocês não queiram calcular como é bom, quando depois que a gente sai, ver que isso ainda permanece. Quando assumi a Procuradoria-Geral, havia acabado de pedir demissão o Eduardo Seabra Fagundes. O Eduardo nomeou a mim, ao Dr. Vitor Farjala, ao Dr. João Guilherme Sauer e mais alguns procuradores para chefes de algumas procuradorias estratégicas. E eu para ser chefe da PG6, por exemplo. E aí passou uma semana e o Brizola não baixou os decretos nos nomeando como chefes. Aí o Eduardo ligou para o governador: o que está acontecendo? Os homens que o senhor nomeou, o partido está achando que são homens de extrema-direita, que processaram os meus colegas, etc. Esses homens, então, não podem ser nomeados para esses cargos de chefia, porque são inimigos do partido, inimigos do meu governo. O senhor sabe, doutor Seabra? Aí o Seabra Fagundes: governador, eu sabia que o senhor ia dizer isso, sabia que o senhor ia tocar nesse ponto, então eu me antecipei ao senhor. E no final do governo passado, eu chamei os procuradores e pedi gentilmente que eles me disponibilizassem os processos, para que eu pudesse estudar para ver se haveria ou não algum fundamento para a sua futura reclamação. E devo dizer que eu examinei todas as ações de responsabilidade civil que foram propostas, várias delas já com sentença, com bloqueios de bens dos ex-diretores, que nós conseguimos, e as ações são absolutamente sérias, isentas de perseguição político-partidária. Trata-se apenas de recuperar o dano que homens que o senhor nomeou para gerir coisa pública defraudaram. Esses homens causaram dano. Doutor Seabra, ele contava para ele: doutor Seabra, não gosto que fale assim, são meus companheiros de partido, correligionários, não sei o quê. Pois é, governador, mas esses homens que eu estou indicando são os homens que eu indiquei. Assim como o senhor indica o seu secretário de Estado, e eu não vou interferir, eu indico os meus procuradores-chefes e não gostaria que o senhor interferisse. Então vamos pensar mais um pouco, tal, e desligou. Na época tinha um telefone vermelho, que existia fisicamente, vocês nunca viram, mas eu vi. Ficava ao lado da mesa do procurador-geral um telefone vermelhão, né? E na casa dele tinha outro igualzinho vermelhão. Todos os secretários de Estado tinham um telefone vermelhão em casa. Quando tocava, era no palácio, né? Aí corria. Né? Aí um dia a gente tá lá, toca o telefone. E a gente vivia muito ali no gabinete, no prédio antigo, né? Aí diz a secretária: doutor Seabra, é o governador. Ô, governador, como vai? Então, o senhor vai nomear? Não, não vou poder nomear mesmo, não. São pessoas que são inimigas mesmo do partido, não posso nomear. Não sei. Então tá bom. Então o senhor faz o seguinte: eu estou renunciando ao cargo neste ato, tá? Porque eu tinha já assumido no seu governo anterior um compromisso com o senhor, mas nesse ele disse que eu não gostaria de ser. O senhor insistiu muito e eu aceitei. Se o senhor me traz esses problemas todos, eu não tenho como contorná-los. Eu espero que o senhor me compreenda, eu estou me demitindo. Um abraço, passar bem, governador. Desligou. E o governador, de fato, não nos nomeou outras pessoas todas e sofreu uma perseguição enorme. Em primeiro lugar, baixou nosso salário de uma maneira violenta por decreto, que é uma coisa absolutamente inconstitucional, mas ele fez, né? Se recusou a nomear os procuradores que o Eduardo tinha indicado, né? E nos perseguiu durante o governo dele inteiro, porque ele achou que nós tínhamos feito uma coisa de perseguição política contra ele, sabe? Então a casa estava em pé de guerra e não foi fácil. E nesse ínterim, a Associação de Procuradores do Estado, a APERJ, junto com a Associação dos Delegados, dos Fiscais de Renda e dos Defensores, entraram com um mandado de segurança para invalidar aquela decisão do governador. Nós levamos 20 anos para recuperar o dinheiro que era nosso. Por que nós levamos 20 anos? Porque os procuradores de Estado que estavam atuando nos casos pelo Estado impediram que nós conseguíssemos isso rapidamente. Ou seja, os nossos colegas, que seriam também beneficiados, veja a seriedade do trato da coisa pública, não deixaram a peteca cair para a gente receber mais rápido. O governador, notificado judicialmente por seu chefe de gabinete, que era a Caixa, me encaminhou o expediente para que eu fizesse a defesa. Com o juramento que eles fizeram quando entraram aqui. Defenderam o interesse público, o patrimônio público. Pressionado, cheguei à conclusão de que não teria condições de defender o ato do governador. E mais, convencido de que o ato estava errado, juridicamente, e que, portanto, o Estado ia ser derrotado, como foi, fiz a ele uma carta dizendo que eu não tinha condições, por ter interesse próprio, que aquele corte salarial havia afetado também a minha, todos os procuradores, inclusive os ocupantes de cargo em comissão, todos. Declarei impedidos todos os procuradores do Estado, inclusive a mim, de defender o governo naquele ato.
O prefeito do Rio, que já ia eleito no segundo mandato dele, Marcelo Alencar, soube disso e me telefonou dizendo: você vai ser demitido pelo Brizola. E eu respondi a ele: prefeito, saio na glória, porque dentro da casa está todo mundo achando que eu cometi o ato correto. Olha, episódios tem vários, né? Alguns a gente nem pode contar, porque a gente tem que poupar os protagonistas. Você nunca esquece quando você propõe uma ação contra o presidente da República em exercício. O Estado do Rio de Janeiro fez isso, o grosso do trabalho, praticamente todo o trabalho, foi do Rafael. O governo federal ia instalar o chamado Polo Petroquímico de Itaguaí, o governo Moreira Franco. Foi uma festa nacional. As pessoas dos municípios, agora o Estado vai ficar rico, porque imagina o que traria de dinheiro um polo petroquímico, com as grandes empresas petrolíferas, etc. Tal. E na hora H, o presidente Sarney e o falecido ministro Roberto Cardoso Alves levaram o polo petroquímico para o sul do país, né? E foi uma gritaria danada, e a Procuradoria, então, através de um dos procuradores mais eminentes que já houve, que chamava-se Barbosa Lima Sobrinho, que foi procurador do Estado, um grande escritor, né? Membro da Academia Brasileira de Letras, Barbosa Lima Sobrinho e o velho advogado Sobral Pinto, né? Eles entraram com ação popular como cidadãos e nós, como Procurador de Estado, assinamos a petição inicial como advogados, para justamente tentar evitar a transferência do polo petroquímico daqui para lá, né? Isso foi uma coisa também muito importante, uma batalha judicial imensa. Eu e Lessa entramos numa segunda ação, obviamente Zé Eduardo, como procurador-geral, assinou, mas nos chamou para assinar juntos. O Lessa foi citar o Sarney, que estava em campanha, estava residindo no Amapá, porque estava mudando para Amapá para levar o domicílio eleitoral dele para lá. E o Lessa foi citar o Sarney em Macapá. Só a distância, né? Fiquei no carro, né? Eu devo confessar que eu virei para ele e disse: olha, se você quiser ir, eu vou ficar muito feliz, porque eu morria de medo de ir para Macapá enfrentar o Sarney. Devo confessar que morria de medo. Eu falei pro oficial de justiça assim: tá vendo aquele cara de bigode lá? Aí ele falou assim: mas aquele é o presidente Sarney. É ele mesmo, olha aqui. Toma um mandado e vai lá. O mandado ficou comigo. O juiz não deu o mandado para ele, porque ficou com medo de vazar. A descrição era fundamental para aquilo ali, né? Não houve registro noticiário, né? Ninguém ficou sabendo da citação e o processo depois não terminou comigo o processo, né? Se eu não estou enganado, prevaleceu o entendimento de que era a responsabilidade objetiva do Estado e quem tinha que ser processado era o Estado. Tenho quase certeza que a decisão final foi essa. Tem o processo dos royalties, né? Que a gente conseguiu impedir que a alteração da lei federal que tirava uma parcela relevante dos royalties, nós conseguimos liminar para suspender a lei, liminar essa que vigora até hoje. E nós fizemos a ação direta no Supremo e conseguimos acautelar que vigora até hoje, que foi decisiva para o Rio, ou pelo menos a situação estaria pior. Depois o preço do petróleo caiu muito, mas naquele momento era uma questão muito, muito importante. E o que talvez tenha me dado mais assim, emoção pessoal foi a DPF da relação homoafetiva, que eu realmente fiquei... acho que foi a única vez que eu fiquei comovida num julgamento. Eu tinha feito o trabalho para as uniões homoafetivas para a Procuradoria-Geral da República. E aí ficou aquele trabalho meio parado. E aí a Lúcia soube da existência desse trabalho e acho que convenceu o governador a propor a ação, era uma ação bacana. E aí então eu adaptei o que ia ser feito pela Procuradoria da República e fiz aqui pela Procuradoria do Estado. Foi um trabalho muito bacana, muito bacana. E eu acho que aquele processo foi muito relevante, não foi nem para o Estado, foi para o país, né? Porque o Supremo acabou dando uma solução de igualdade, né, das pessoas. Então, foi muito bom. E na pessoal tive um interessantíssimo que
nós éramos ameaçados de morte até. E houve um caso de um policial que foi exonerado da bem do serviço público e entrou com uma ação para reintegração. E um dia estou sentado na minha sala e aproxima-se um indivíduo e o senhor é que eu falei, doutor Roberto, perfeitamente. Eu vim aqui lhe dizer que vou lhe matar. Eu digo, levei um susto. E ele tinha uma má aparência. Mas vai me matar por quê? Porque eu fui injustiçado, eu fui expulso do Estado e o senhor contestou dizendo que eu não tenho razão, que não sei mais lá o quê, eu vou lhe matar. Eu pensei que fosse ali na hora, né? Mas, felizmente, ele não me matou. Uns 3 anos depois, eu ia ao fórum, né? E subindo uma daquelas rampas, eu subi a rampa e vi o camarada descendo. Gelei. Não tinha morrido, mas podia ser que fosse morrer ali no fórum, né? Aí, quando ele me viu, ele começou de braços abertos. Ah, que prazer! Eu levei um susto, eu queria me matar, agora está me tratando desse jeito. Aí, o senhor se lembra de mim? Eu me lembro perfeitamente, meio ressabiado. Pois é, doutor, eu vim aqui, eu quero lhe agradecer, porque o senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Eu digo, qual foi? Eu saí, né, da polícia, o senhor sabe, o senhor acompanhou tudo, e depois eu fiz vestibular para direito, e hoje sou seu colega, e estou ganhando muito mais dinheiro, então o senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Digo, ótimo, que bom, até logo, muito prazer em revê-lo, e foi antes que ele se arrependesse e resolvesse me dar um tiro. Todos os servidores da casa têm um papel muito importante para nós. O nosso trabalho é difícil, sem eles seria ainda muito mais difícil, né? Mas já que nós estamos aqui na biblioteca, eu vou fazer uma homenagem à Lúcia Fischer. Que amava essa casa, amava os procuradores, sabia tudo, os detalhes, fulano, vibrava com cada coisa maravilhosa que se fazia. Que ela era na memória. Não tinha internet, não tinha nada. Você pedia uma coisa, ela ia lá, achava o livro, te mostrava, e isso era uma coisa que impressionava a gente não tinha. Hoje é muito fácil pesquisar, naquela época não era. Eu certamente destacaria ela como uma pessoa querida, uma servidora dedicada, extremamente competente. Ela era brava, tinha gente que reclamava, mas ela era muito eficiente e eu quero muito bem ela. Eu me lembro até o dia do aniversário dela, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Aí eu não posso esquecer a frase da Lúcia, assim, livro fora do lugar é livro perdido. Eu acho que todo dia eu digo isso. Nessa ocasião também quero destacar a figura do Schipper, do engenheiro, né, que trabalhava comigo na parte de desapropriações. Ele era encarregado de fazer as avaliações, mas também ele ficava sempre a meu dispor, porque eu sempre tinha alguma coisa para inventar para melhorar o prédio. E ele ficava desesperado, porque não era tudo que eu inventava que ele podia fazer. Faço questão de mencionar aqui o falecido Sr. Varanda. O Sr. Varanda era um porteiro, faxineiro, enfim, do prédio lá da rua Dom Manuel. Abria as portas de manhã e fechava de noite. Se você fosse sair além da hora, você tinha que dizer, Varanda, fica aí de sobreaviso, porque acho que hoje eu vou sair tarde, né? Senão você ficava preso lá naquele negócio, né? Eu vinha trabalhar frequentemente aos sábados aqui na Procuradoria. Eu vinha sábado de manhã. Só que o seu Varanda tomava uma cana na sexta-noite. Então eu chegava, para acordar o seu Varanda era uma compra, eu tinha que esmurrar a porta. Se levava uns 10, 15 minutos até o seu Varanda abrir a porta. Depois ele acendia as luzes do prédio. Um belo dia eu abro a minha sala e tá tudo apagado na Procuradoria. E era sexta-feira. E eram 10h30, quase 11 horas da noite. Eu disse, caramba, eu nunca me lembrei de perguntar se tem gente aqui. Se fica gente aqui no fim de semana. Aí liguei, era telefone fixo, liguei para casa, falei com a Ângela e disse, olha, vou ligar de novo, vou procurar alguém aqui para ver. Se não, você tenta procurar
alguns colegas para ver se você acha o telefone do PG, do Eduardo, para ver como é que faz para me tirar daqui, que eu não quero passar o fim de semana aqui dentro, pô. Aí uns 15 minutos, aí eu disse, não, já sei o que eu vou fazer, se tiver alguém aqui dentro. Fui acendendo as luzes de todos os andares. Fui pro quadro geral e fui acendendo as luzes. Pá, 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 pá. Aí, de repente, aparece seu Varanda, que tomava conta do prédio. Doutor, o senhor está aqui, desculpa, eu apaguei tudo, eu não sabia que você estava aqui. Não, mas a culpa não é sua, eu devia ter avisado que estava aqui. Aí ele abriu, eu liguei, eu disse, só eu ligar para casa para a Ângela não ficar acordando ninguém em casa no fim de semana. Fizemos. Nem penso em responder, Marilânia. A Marilânia foi ótima quando eu estive no Sejur, uma mão na roda. Muito dedicada mesmo, uma servidora leal a nós, procuradores, leal à casa. Nossa Senhora, ela veste a camisa da Procuradoria. Aqui é uma casa muito gostosa de se trabalhar e eu digo isso porque tenho experiência, né? E aqui é um lugar que se acolhe muito bem, né, a todos. De um modo geral, muito bom. Vocês são maravilhosos. Eu não tenho, só tenho assim, coisas boas a dizer. Tá? Vocês são... Não sei explicar o que está dentro de mim com relação à Procuradoria. É a minha casa. A primeira lá, na Procuradoria Antiga, agora a segunda aqui é minha terceira casa. Porque eu tenho a casa que eu moro, minha própria casa, que eu durmo, mas a casa que eu mais vivo é a Procuradoria. Eu tenho ela como se fosse meu lar também, definitivo, né? Quase. Eu aprendi muito na dívida ativa, aprendi muito nas sessões, ouvindo as pessoas, ouvindo os mais velhos, ouvindo os funcionários mais antigos, perguntando aos procuradores quando não entendiam, por que isso é assim, por que funciona dessa maneira. Todos são minha família, que é os que eu vejo e convivo o dia todo praticamente. O conselho que eu daria a qualquer pessoa no Brasil hoje, inclusive particularmente para um novo procurador do Estado, é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, porque a gente só tem controle sobre o que a gente faz, a gente não tem controle sobre o que acontece. Faça o melhor papel que puder. Eu me lembrei de uma brincadeira do Nelson Rodrigues. Perguntaram para ele, qual o seu conselho para os jovens? Ele dizia, olha, envelheçam o mais rapidamente possível. Pô, ele quis dizer com isso que nós jovens fazemos muita bobagem, que a maturidade é uma época melhor na vida, né? Quando eu vejo hoje em dia essa garotada entrando, eu espero que eles tenham a certeza de que isso aqui é uma coisa de uma preciosidade, sabe? Que eu nunca vi no serviço público, eu já viajei esse país inteiro, para tudo que é lado, trabalhando, sabe? Eu nunca vi um órgão com a capacidade de promover o bem da Procuradoria. Apesar deles enfrentarem algumas fases difíceis, eles terão sempre, aos poucos, eles vão ter sempre um reconhecimento e um final agradável. Se você entrou aqui, é porque você é muito bom. Você tem que se dedicar, você tem que honrar o cargo que está assumindo. Lembrar sempre de que todo processo administrativo, por mais volumoso que seja, ou mais antigo que seja, porque às vezes é um monte de papel velho, mas atrás de todo processo administrativo tem alguém que está precisando de uma solução. Quando a gente briga pelo Estado institucionalizado, de verdade, a gente está brigando pela população que paga imposto. Ele não pode ser submisso ao governante. Ele tem que ser submisso à lei. A Procuradoria é uma instituição permanente. Os governadores entram e saem, mas a Procuradoria continua. Nunca deixei de considerar o povo como meu patrão. Era o único chefe a quem eu respondia. E era uma resposta, evidentemente, íntima e consciente. Não renegue a história. Né? A gente, para chegar até aqui, houve conquistas. Né? E quando não gostar mais, saia e deixe o lugar para outro, mas faça o seu trabalho com amor e dedicação, como tem que ser, já que se trata de uma casa que defende o interesse do Estado.
o interesse público. Porque o procurador de Estado tem por finalidade fazer com que o povo do Rio de Janeiro seja feliz. Não há dúvida que você aceita, quando é procurador do Estado, um compromisso material e moral, e também um engajamento. O meu conselho aos procuradores, não só os novos, como a todos, é o combate à corrupção. A Procuradoria-Geral do Estado tem um papel importante, a exemplo que fez o Espíndola, de não compactuar com atos do governo que não sejam pautados pelo respeito às leis, à Constituição. Meu sentimento aqui foi poder ter, durante 20 anos, servido plenamente ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Foi a minha única preocupação. Indescritível. Indescritível. Não há como descrever o meu sentimento. Estou aposentado há 4 anos, mas eu me sinto ainda procurador do Estado. Algumas pessoas dizem assim, você ficou 10 anos como procurador-geral, você vai continuar a trabalhar? Eu falei, claro, por que não? Eu adoro aquele lugar. Tinha um amor demais, muito orgulho. Nossa casa é um espetáculo, é um escritório de advocacia fora de série, não tem igual, não tem igual. Não era um amor, era uma devoção. Isso foi a minha casa, né? Durante 23 anos. Sinto muita falta. Vocês vão fazer eu me emocionar. Eu tenho muito amor por essa casa. Nós lutamos muito por essa casa, lutamos muito para conseguir muitas coisas que hoje existem. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Simplesmente mudou a minha vida. O bem é invencível. A gente não perde nada que a gente tenha certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, a luta pelo que é certo, pelo que é bom, é de fato uma luta que tem recompensa, porque a gente tem conseguido tudo que a gente pede na justiça, etc. E a gente ficava assim realmente encantado, sabe? A Procuradoria me deu infinitamente mais do que eu dei a ela. Podia falar de outras coisas, as amizades, mas o sentido de gratidão é muito grande, é comovente. A PGE, para mim, é meu mar revolto e meu porto seguro. Mar revolto porque nós aqui temos pressões de prazo, de teses, de volume de autos processuais, de às vezes sabermos que um colega teve um dissabor, teve uma aflição, de um funcionário que viveu uma tragédia. E isso tudo nos abala. O Porto Seguro, quando a gente se realiza e faz um trabalho bonito, reconhecido pelos colegas, o abraço do colega, o aperto de mão dizendo estou com você, o olhar de carinho, é o boa tarde com satisfação que nós recebemos dos funcionários. Ou seja, é o lugar onde nós, e aqueles momentos em que nós nos sentimos acolhidos, tranquilos. É parte integrante da minha existência e é uma parte muito importante.